Alguma pergunta? Então você tem a versão oficial, que é o que te ensinam na escola, mas agora você tem a versão secreta, que só é ensinada em sociedades secretas. Outra coisa sobre as sociedades secretas que é muito importante é que eles acreditam que a maioria de nós não consegue aceitar a verdade. Se eu te contasse isso, você ia achar que eu sou louco e me denunciaria para a polícia. Por isso, eles só podem esperar que as pessoas despertem por conta própria e se aproximem deles. E se você se aproximar deles, então eles vão te testar, e aí vão revelar o segredo do universo para você. Beleza? E é por isso que essas sociedades secretas foram fundadas. E é por isso que elas têm sido tão persistentes e tão bem-sucedidas ao longo dos séculos. Então agora a questão é, beleza, essa é uma ótima teoria, mas como a gente sabe se é verdade ou não? Como a gente sabe que isso é realmente o que eles de fato, o que a gente sabe? Porque na poesia, na literatura, os membros das sociedades secretas esconderam o segredo dentro da poesia. Então, se você conseguir analisar a poesia direito, vai perceber por si mesmo que isso é verdade. Então, o que vamos fazer é estudar isso hoje. O maior poema da língua inglesa, chamado Paraíso Perdido, de John Milton, que na verdade era membro das sociedades secretas. Alguma pergunta antes de eu continuar? Sim, tem uma pergunta aqui. Se tudo isso vem do falso Deus, a gente tem um Deus verdadeiro? Tipo, a gente tem? Ou tipo, é só... Então, nesse sistema, a mônada é o Deus verdadeiro. Ok, e a pergunta então é, por que a mônada não interfere? Por que a mônada não impede o demiurgo de nos aprisionar e tornar nossas vidas um inferno? E existem duas explicações para o porquê disso acontecer. Certo, a primeira explicação é que a mônada não interfere em assuntos materiais. Certo, porque a mônada é toda mente. E também nós temos a capacidade de rejeitar este mundo e retornar à mônada, certo? Então, por que ele nos forçaria a fazer o que não queremos? Certo, se você quiser voltar para ele, então você tem a escolha de se dedicar à espiritualidade, à bondade, ao conhecimento, e assim você poderá retornar a ele. Ok, essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que, e isso vem de Dante, a mônada é uma força que é eterna, perfeita e imutável. E, portanto, a mônada não tem imaginação. Mas como você cresce como ser? Você cresce através da imaginação. Então, para que a mônada pudesse continuar a crescer, ela permitiu que o demiurgo criasse os seres humanos. Porque, como seres humanos, somos falhos, cometemos erros, praticamos o mal. Mas ao praticar o mal, ao cometer erros, nós expandimos a imaginação do universo, certo? O que permite que a mônada se expanda. Certo, então, sob essa perspectiva, Então, nessa perspectiva, o que acontece é que cada vez que imaginamos, retornamos à mônada, então é difícil de entender, mas a mônada está lá, é eterna, mas também está se tornando, também está em movimento. E assim, quando imaginamos coisas, quando cometemos erros, mas, ao mesmo tempo, quando reconhecemos esses erros e tentamos corrigir primeiro esses erros, expandimos a imaginação da mônada. E é por isso que essas sociedades secretas acreditam que o bem e o mal existem junto. Você só pode ser bom se fizer o mal, porque ao cometer o mal, isso te dá uma chance de se tornar melhor. Isso faz sentido? Certo, então estamos falando de Paraíso Perdido. Esse é o épico nacional do Império Britânico. Se você é um membro do Império Britânico que governa o mundo hoje, o Império Anglo-Americano ele governa o mundo hoje. Se você é um membro da elite do Império Britânico, você memoriza esse poema, certo? E isso se torna parte da sua alma. Basicamente, é lindo, certo? Então, isso foi escrito por um homem chamado John Milton e John Milton. Ele era um rebelde, um pensador livre, ele questionava o mundo, lutava por si mesmo e era um defensor apaixonado da liberdade de expressão. Ele foi o homem que escreveu O Paraíso Perdido. Escreveu quando já estava cego, ele não podia enxergar. Por isso ele teve que ditar e seus secretários precisavam escrever para ele. Como você pode ver, bem, se um cego é capaz de recitar poesia, você deve pensar que ele é um profeta. Ele é um mensageiro de Deus. O que ele está revelando a você é a verdade divina. Então, John Milton, e sua obra mais famosa se chama Paraíso Perdido. E Paraíso Perdido é o texto fundamental de muitas sociedades secretas.
Eles leem isto, discutem isto, veneram este texto. E neste texto residem os segredos do universo. Mas apenas. Ok, isso é realmente difícil. Mas só se você entender o segredo por si mesmo é que pode enxergar os segredos que ele contém. Paraíso Perdido, certo? Então o que vamos fazer é ler 2 discursos de Satanás. A trama de Paraíso Perdido é realmente simples. É uma tentativa de reimaginar a queda do homem. Lembra de Adão e Eva no Jardim do Éden? Aí eles comem aquele fruto e Deus os expulsa. Então, Milton está tentando contar a história de novo, e ele imagina uma serpente que engana Eva para comer o fruto como sendo o próprio Satanás. E Satanás era o anjo favorito de Deus. Eles tiveram uma desavença. Satanás se rebelou contra Deus. Deus venceu a guerra. E Satanás e os demônios agora estão banidos para o inferno. E Paraíso Perdido começa com os demônios discutindo o que fazer. Eles perderam essa guerra contra Deus. Eles nunca, jamais vão derrotar Deus. Agora eles estão presos no inferno. Então, o que eles fazem agora? Alguns propõem que, vamos simplesmente criar um império, ok, em algum lugar, vamos só relaxar e curtir a vida, beleza? Mas Satanás está determinado a buscar vingança contra Deus. E o que ele quer fazer é ir ao Jardim do Éden, corromper Adão e Eva e destruir a humanidade para sempre. Então todos concordam que esse é um ótimo plano. Mas outra questão é, quem vai? Porque é perigoso, né? Porque você está fugindo do inferno, tem anjos guardando o inferno. Mas mesmo que você saia do inferno, você vai para o abismo. Você vai para o espaço, certo? Você nem sabe onde fica a Terra. Você se perde por toda a eternidade. Ou ninguém quer ir. Então, nesse momento, quando ninguém quer ir, Satanás se apresenta e diz, eu vou. Beleza, esse é o discurso dele. Descendência do céu, tronos imperiais, com razão, mantém profundo silêncio e hesitação. Parem com isso, mesmo sem estarem amedrontados. Ok, eu sei que vocês estão com medo. Longo e difícil é o caminho que, saindo do inferno, leva até a luz. Nossa prisão é forte. Esse imenso contexto de fogo furioso para devorar nos envolve por 9 camadas e portões de adamante em chamas trancados sobre nós proíbem toda a saída. Essa prisão foi feita para nos manter aqui por toda a eternidade. Vai ser difícil escapar dessa prisão. Esses caminhos, se é que existem caminhos, o vazio profundo da noite sem essência o recebe em seguida. Escancarado e com total perda do ser, ameaça-o, mergulhado nesse abismo abortivo. Se dali ele escapar para qualquer outro mundo ou região desconhecida, o que lhe resta senão perigos igualmente desconhecidos e uma fuga tão difícil quanto? Ok, se você conseguir sair do inferno, ainda vai estar perdido no abismo do universo, certo? Você vai ficar flutuando ali por toda a eternidade, sem saber para onde está indo. Mas eu não deveria desonrar este trono, ó pares, nem esta soberania imperial adornada de esplendor e armada de poder. Se algum obstáculo proposto e apenas um momento público na forma de dificuldade ou perigo pudesse me impedir de tentar. Por que então assumo essas regalias e não recuso reinar? Se recusar aceitar tanto o risco quanto a honra, seria agir igual a quem reina. E tanto mais a ele cabe o risco, quanto mais alto ele está acima dos demais. Ok, então o que ele está dizendo aqui é bem simples. Eu sou seu líder e, portanto, devo ir. Vocês confiaram em mim para guiá-los pela eternidade, e por isso arriscarei toda a minha vida para provar meu valor. A grande honra reside no poder, assim como a grandeza. Terror do céu, embora caído, destinado ao lar enquanto aqui for o nosso lar, o que melhor pode aliviar a miséria presente e tornar o inferno mais suportável, mais tolerável? Se houver cura ou encanto para aliviar, enganar ou atenuar a dor desta morada maldita. Não interrompam a vigilância contra o inimigo atento, enquanto eu percorri todas as costas da sombria destruição. Busquem a libertação para todos nós. Ninguém participará desta empreitada cunina. Eu sou seu líder. Eu irei sozinha. Vocês podem simplesmente ficar aqui, tomar uns drinks, assistir TV, aproveitar. Eu não ligo, beleza? Eu sou seu líder. Eu irei sozinha. Para nos redimir, para nos livrar do nosso tormento. Certo, então, como vocês podem ver, isso é heróico. Ele é o grande herói. Algumas coisas que eu vou dizer sobre o discurso. A primeira delas, o que ele está descrevendo, e os secretários acreditam nisso, acreditam que é isso. Ele está descrevendo sua ascensão do inferno como se nossas almas deixassem nossos corpos em direção aos céus. Bem, algumas secretárias acreditam que, quando você morre, a primeira pessoa que você encontra é Satanás.
Porque é Satanás quem sabe como te tirar deste mundo, o mundo da prisão, e te levar para a luz, porque ele já fez isso. Certo, então Satanás é uma parte muito importante da nossa jornada de volta à lua, agir. Além disso, se você estudar a poesia com muita atenção, você estuda as imagens. O que ele está descrevendo é quase como um bebê saindo do útero, certo? Porque o bebê está no útero, uma prisão, e então o bebê escapa. Então, sociedades secretas acreditam que vida e morte são a mesma coisa. Para nascer, você precisa morrer. E quando você morre, você nasce de novo. Outra coisa é que essas sociedades secretas usam o discurso como uma cerimônia de iniciação para os membros. Quando você entra para uma sociedade secreta, você deve, por si só, escolher lutar pela humanidade sozinho. Você precisa ser o herói. Você precisa saber que, ao entrar para uma sociedade secreta, as pessoas vão te caçar. As pessoas querem te matar. Por falar a verdade, você tem coragem de seguir nessa jornada? Então esse é o primeiro discurso. O segundo discurso é muito mais importante. Esse é o discurso em que Satanás, a serpente, convence Eva a comer o fruto. Certo. E este discurso é muito impactante. Ok, então eu vou ler bem rápido e depois explicar o que significa. Ó planta sagrada, sábia e que dá sabedoria, mãe da ciência, agora sinto o teu poder dentro de mim. Claro, não apenas para discernir as coisas em suas causas, mas também para rastrear os caminhos dos agentes supremos, por mais sábios que sejam. Eva está conversando com a serpente e Eva, claro, está tipo, ei, o que você fala? E a serpente diz, porque eu, como desse fruto do conhecimento do bem e do mal, isso te dá poder, entendeu? Então agora a serpente quer convencer Eva a comer esse fruto. Então ele invoca o poder da árvore, certo? Ó, árvore sagrada, me dê o poder de falar tão bem que eu consiga convencer Eva a fazer o impossível. Rainha deste universo, não acredite nessas ameaças rígidas de morte. Você não vai morrer. Como você morreria? Por causa do fruto? Ele te dá vida, te dá conhecimento. Por causa daquele que ameaça? Olhe para mim, eu que toquei e provei, e ainda assim estou vivo. Então Deus avisou Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E a serpente está dizendo, não, isso não é verdade. Olhe para mim, eu como o fruto e continuo vivo. E alcancei uma vida ainda mais perfeita do que o destino havia me reservado, por ousar ir além do meu lugar. Será que isso será negado ao homem enquanto está aberto para a besta? Ou será que Deus vai se enfurecer tanto por uma transgressão tão pequena e não vai, ao contrário, louvar sua coragem? O que está sendo dito aqui é realmente importante. Se ele é um Deus verdadeiro, ele vai te recompensar por correr riscos, certo? Ele disse, o fruto vai te matar como um teste. Um Deus verdadeiro vai querer que você se torne cada vez melhor. E você só pode fazer isso transgredindo, cometendo erros, desobedecendo a autoridade. E um Deus verdadeiro te recompensaria por buscar mais conhecimento. A quem a dor da morte denunciou. Seja lá o que a morte for, ela não deve te impedir de buscar aquilo que pode levar a uma vida mais feliz. Não sobre o bem e o mal, sobre o bem quão justo. Sobre o mal, se o que é mal for real, por que não conhecê-lo, já que é mais fácil evitar? Só podemos ser pessoas boas se soubermos o que é o mal, certo? Se você não sabe o que é o bem e o mal, então você é só ignorante. É porque você se afasta do mal, ignora o mal, luta contra o mal, que você é uma pessoa boa. Deus, portanto, não pode te machucar e ser justo. Se não for justo, então não é Deus nem é justo. E obedecer ao seu próprio medo da morte tira o medo. Por que proibir? Ele questiona, por que Deus impediria de comer o fruto? Seria para mantê-los humildes e ignorantes? Ele sabe que, no dia em que comerem, seus olhos serão abertos e vocês serão como deuses. Em questão está o seguinte, há duas possibilidades. Deus está te testando. Deus, na verdade, quer que você o desobedeça, porque isso vai permitir que você alcance mais virtude e conhecimento. Ou Deus está te escravizando e te mantendo ignorante porque tem medo de que você possa se tornar o próprio Deus. Seu saber o prejudica? Ou a árvore lhe tira o que é seu? Ou seria inveja em seres celestiais? Se ele é Deus, ele tem controle de tudo. Ele sabe de tudo. Portanto, se você comer esse fruto, como eu poderia desafiá-lo? A não ser que ele seja um falso Deus. A não ser que ele esteja te enganando. A não ser que ele esteja te iludindo, a não ser que ele esteja tentando te aprisionar. Certo, essa é a única possibilidade. Agora, esse é o discurso de Satanás. E sabe, eu estudei Newton na faculdade. Eu era estudante de letras em Yale. E fiz um semestre de Paraíso Perdido. E na universidade me ensinaram isso.
Esse discurso mostra o quanto Satanás é astuto e maligno. Ele está mentindo para Eva. Deus é invencível, onisciente. Você não pode comer um fruto e se tornar Deus. Isso é ridículo, até mesmo meio burro, porque ela acredita nele, né? É isso que te ensinam na universidade, é nisso que você acredita. Mas isso é realmente importante. Quando você realmente lê a Bíblia, Satanás está dizendo a verdade. Como assim? O que acontece é que, logicamente, é isso que a Bíblia diz. Ok, um professor em Yale vai te dizer que o pecado é mentir. Quando você realmente lê a Bíblia por conta própria, vai ver que ele está dizendo a verdade. Então vamos ler a Bíblia junto? Certo, isso é o que a Bíblia diz, essa é a palavra de Deus. Beleza, então agora estamos em Gênesis. A serpente era mais astuta do que qualquer outro animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Certo, então na Bíblia, na verdade, não está dizendo que é só uma serpente. A mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: vocês não devem comer do fruto da árvore. Isso é, no meio do jardim, não o toques ou morrerás. A serpente disse à mulher: vocês não morrerão, pois Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão mais semelhantes a Deus. Conheci o bem e o mal. Ok. Então foi exatamente isso que Satanás disse. Certo. E é isso que a Bíblia